Amém? Nós temos muitos motivos para adorar ao Senhor e adoramos por causa do seu grande amor. Bênção, bênção. Quero lembrar a vocês que durante o ano de 2024 nós falaremos sobre o tema identidade. Ele é a capa do seu boletim, você não pode esquecer. Fé, palavra, oração. E é interessante que isso permeia não só a vida dos crentes, mas do ser humano como um todo. Em um complexo período da história brasileira, na década de 1970, Raul Seixas ele compõe uma música que seria cantada e reconhecida pelas próximas décadas, até os dias de hoje. Certamente você sabe de cor alguns versos de Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É o que Raul Seixas cantava, embalado pelo espírito da época, que certamente é um espírito que vem até os dias de hoje. Você não precisa levantar sua mão, mas muitos daqui provavelmente cantaram empolgados Metamorfose Ambulante em algum momento de sua vida. Obviamente que essa música, ela reflete o ponto de vista do seu compositor acerca da sua identidade. E ela dá o tom de uma forma de pensar não naquela geração somente de 1970, que lutava em prol de amor e liberdade, mas de gerações futuras, algo que chega até os dias de hoje. É comum você vê, por exemplo, pessoas que não nasceram na década de 70, mas depois, tentar se definir nas redes sociais como uma constante mudança impossível de se definir. Ou então, poucos caracteres não podem definir quem eu sou. Ou aquilo que antes eu era, hoje eu já não sou mais. Essa é uma das formas de gente de todas as idades tentarem se descrever até hoje, seja nas suas redes sociais, seja nas suas vidas em geral. Mudar a todo instante, ou como Raul Seixas, de forma artística, compôs, ser uma metamorfose ambulante, pode ser uma das formas talvez de você se identificar. Mas em 1988, Dorival Caymmi compõe uma canção interpretada por Gal Costa, que vai na direção oposta de ser uma metamorfose ambulante. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim? Gabriela, sempre Gabriela. Dorival Caymmi, Gal Costa e tantos que talvez já continuaram a cantar Gabriela, talvez tenham um orgulho em dizer ao mundo que são e serão eternamente aquilo que supostamente creem. Quem é você? O que forma a sua identidade? É possível te definir? É possível descrever quem você é agora, ou você é completamente uma metamorfose ambulante? Ou você pode definir quem você é, porque afinal você é assim e ponto final? Claro que essas não são as duas únicas formas da tentativa da nossa cultura de tentar nos fazer entender ou absorver quem nós somos. Existe uma real necessidade do ser humano de definir a si mesmo. Quem você é, por que você está aqui, para onde você vai. A gente tem anseios, desejos profundos por essas respostas. Não só os crentes, mas a humanidade no geral. Esse é um anseio legítimo. Nós não sabemos quem nós somos. Nós precisamos de respostas como essa que Raul Seixas e Dorival Caymmi tentaram levantar. Existe uma real necessidade em definir o ser humano.
em definir a mim mesmo, em tentar definir você. O ser humano ele está ausente de identidade porque, segundo a Bíblia, aquilo que nos confere ou deveria conferir propósito, que é o relacionamento com o Criador, ele foi suprimido a partir da rebeldia do homem contra Deus. Ou seja, é normal, completamente normal, nós vivemos em uma cultura, em um mundo no qual deseja identidade. É completamente normal que nós estejamos perdidos, que as gerações se encontrem perdidas, que em meio a uma busca na década de 70 de amor e liberdade, fale-se: eu sou uma metamorfose ambulante, aquilo que eu era já não sou mais, vamos romper com os padrões absolutos, afinal, queremos descobrir quem nós somos. Mas a Bíblia diz que essa ausência de significado, ela não é vinda por novas gerações, por um pensamento progressista, não. Ele foi suprimido por causa da rebeldia do homem contra Deus, que a Bíblia chama de pecado. Ou seja, nós não entendemos quem nós somos enquanto humanidade, porque nós estamos ausentes daquilo que nós deveríamos estar ligados. O Deus Criador, aquele que fez todas as coisas e sustenta com a sua mão de poder todos os elementos da criação. É completamente correto e necessário entender que a humanidade vai seguir com essa crise de identidade, sem saber quem é, ou para onde vai, ou qual é o seu propósito, se não se reconectar com o único que pode saciar toda essa procura, o Criador. Não é uma metamorfose que vem atrás da outra, ou não é um orgulho intrínseco por aquilo que você é, que vai satisfazer o seu senso de identidade, mas apenas o Criador que te fez para... não só você, mas toda a humanidade, que fez toda a humanidade para se conectar com Ele, adorá-lo e viver para sempre dando glórias a Ele. É igualmente necessário lembrar que nós, por nós mesmos, não conseguimos acessar o Criador. Nós não conseguimos, pela nossa força ou pelo nosso primeiro passo, ir na direção de Deus, porque a Bíblia nos diz que nós estamos perdidos. Até mesmo as nossas melhores decisões, ou mais belas decisões, elas estão encharcadas de impureza, é o que diz a Bíblia, de forma que o Deus Criador, que também é um Deus totalmente santo, Ele não pode se relacionar conosco por causa da nossa vontade somente, não, mas por escolha e movimento dEle em nossa direção, nós somos alvo do seu favor e da sua graça, e por isso nós podemos pensar em identidade durante esse ano, por isso que podemos pensar em uma identidade redefinida por Ele, porque se Ele criou, somente Ele pode redefinir-nos em meio a essa procura desenfreada por entender quem nós somos. É somente através da sua graça que somos transformados e redefinidos para aquilo que nós deveríamos ser. É por isso que a partir de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15, nós vamos pensar hoje no tema graça transformadora. Tito 2, versículo 11 até o versículo 15, no tema graça transformadora. Se você fechou a sua Bíblia, eu convido você para que abra novamente ou ligue no seu celular. Não existe nenhuma outra razão pela qual eu e você podemos pensar em uma mudança de vida ou encontrar a nossa identidade de forma segura, senão através da atuação da graça de Deus sobre nós. Nós podemos até ouvir e tentar reproduzir pensamentos como o de Raul Seixas e de Dorival Caymmi, e nos entregar ao escuro da indefinição, esperando uma próxima metamorfose, sem saber o que nós seremos amanhã. Pode ser que você se feche em quem você é, a fim de que consiga, com um mínimo de certeza, definir quem você é, mas certamente você vai ser aceito pela cultura que nós estamos, que segue esse padrão de aceitação.
mas nós jamais seremos saciados pelo nosso anseio de identidade se nós estivermos fincados em outra rocha, senão Deus, o nosso Criador. Dar a nós aquilo que nós não merecemos é o que a Bíblia chama de graça. Dar algo bom quando nós não merecemos algo bom é o que a Bíblia chama de graça. Receber algo que não merecemos. E a Bíblia diz que esse é favor de Deus sobre homens e mulheres que não têm capacidade de mudar os seus comportamentos e pensamentos apenas. Mas a graça de Deus não muda somente comportamento e pensamento. Ela traz uma mudança muito mais radical e profunda, uma mudança de essência, uma mudança de interior, uma mudança de coração, como diz a Bíblia, como o centro do ser humano. Quando nós falamos de identidade, nós estamos longe de falar sobre aquilo que nós fazemos, ou sobre aquilo que nós pensamos, ou a forma como nós tomamos decisões, mas nós estamos falando de essência, quem nós somos. E talvez você se pergunte, tudo bem, que isso seja reflexo da graça, que somente através da graça eu consiga redefinir a minha identidade, mas como essa graça atua em nós? O versículo 11 de Tito, capítulo 2 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em primeiro lugar, Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça transformadora de Deus nos atua, salvando-nos da condenação merecida. O que Paulo deixa claro aqui, escrevendo a Tito, é que nós, não só aqueles leitores iniciais, mas toda a humanidade, que buscamos entender quem nós somos no mundo, nós não estamos nessa indefinição e nessa busca à toa. Não foi algo à toa que aconteceu que nos deixou perdido. Existe um motivo que nos leva a habitar num mundo no qual nós ansiamos por entender a nossa necessidade. Na verdade, a grande explicação para qualquer e todo problema no mundo é o fato de que nós estamos imersos em trevas. Nós estamos espiritualmente afastados daquilo que nós deveríamos estar. Nós estamos perdidos de propósito, nós não cumprimos mais aquilo que nós fomos criados para fazer, que é glorificar a Deus e nos relacionarmos com Ele, como eu já falei. Trevas, e somente trevas é o que resta para o mundo que está sem Deus. Portanto, se você hoje chega aqui e talvez com muitas e muitas dúvidas sobre quem você é, isso é completamente normal. Quem de nós não poderia estar assim? Mas a graça de Deus, diz Paulo, ela se manifestou em primeiro lugar, mandando embora as trevas e trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela não começa a nos transformar a partir dos nossos comportamentos ou tomadas de decisão. Ela vai mais profunda, ela penetra em nossas trevas morais e espirituais, penetra em quem nós somos por natureza, a partir da ação do pecado sobre nós. Não existe neutralidade no ser humano. Nós sempre tendemos ao pecado sem Deus. As nossas decisões estão distorcidas pelo pecado. A humanidade não pode querer a Deus desse jeito. Eu não queria Deus. E talvez você tenha chegado aqui nessa manhã sem querer a Deus. Mas a Bíblia diz que a boa notícia é justamente essa, que a graça de Deus atua sobre aqueles que não eram os primeiros que deveriam receber. Na verdade, eles não mereciam, nós não merecíamos. E a Bíblia diz que é exatamente nessa condição que a graça se manifesta, que a graça brilha, e ela se manifestou plenamente a fim de trazer salvação para aquele que estava condenado. Crer que nós somos Gabriela e seremos sempre assim, é crer que nós somos fadados ao fracasso moral e ao fracasso espiritual. Crer que para nos entender nós precisamos nos transformar a cada momento, é crer em desapontamento atrás de desapontamento.
Não existe neutralidade. Não existe solução para o homem sem Deus. Não se engane, o homem não está numa posição neutra diante de Deus. O homem está numa posição de oposição a Deus. Mas a boa notícia desta manhã que a Bíblia nos traz é que a graça de Deus atua a fim de mandar embora essa treva, a fim de nos resgatar de novo, a fim de salvar todo aquele que, tocado por essa graça, tiver a sua essência, o seu coração, o seu todo transformado pelo Senhor. A graça surge como salvação a todos os homens. Aqui nós percebemos que o lugar onde a graça salvadora atua é nos desprezados, nos imprevisíveis, é nos erráticos. Você que veio aqui e talvez se ache distante demais dessa graça, você não está distante demais para ser alcançado por a graça. É sobre você que se acha errático, que se acha afastado, que se acha sem jeito, que essa graça atua, porque um dia ela já atuou em mim, errático, desprezível e inimigo de Deus. Mas se você já foi alcançado por essa graça, você deve se lembrar que aqueles os quais externamente você acha que são incorrigíveis, estão a apenas um pequeno passo de serem totalmente transformados. Só falta uma coisa: a graça salvadora. Portanto, continue orando. Continue orando pelo seu filho. Continue orando pelo seu marido. Continue orando pela sua esposa. Continue orando pelos quais aqueles que você ama. Continue orando, porque eles não são desprezíveis demais para que essa graça atue. Pelo contrário, é nesse campo fértil para a graça que Deus tira trevas e coloca luz e nos transporta deste lugar de condenação para um lugar de salvação. A graça chega a todos os homens. São idosos que não são desprezíveis porque são idosos. São jovens que não são desprezíveis pela tolice da sua juventude. São mulheres que não são desprezadas porque são mulheres, nem homens que são desprezados por serem homens, nem escravos que são desprezados porque são escravos. Essa graça se manifestou a todos, ela está aberta a todos, disponível a todos, sem consideração de idade, de sexo ou posição social. Por isso eu e você, olhando e sendo iluminados por essa palavra, devemos olhar para a nossa vida e reconhecer que nós só podemos ser alguém diante de Deus, porque um dia essa graça atuou em nossa vida. Não tem a ver com quanto tempo de membresia você tem, não tem a ver com a sua posição social, não tem a ver com o seu gênero, não tem a ver com nada que você pode fazer, mas tem a ver que um dia o Senhor dissipou as trevas que antes inundava a minha vida e a sua. E se você veio aqui e trevas te definem, eu digo a você que em Jesus Cristo essa graça foi derramada de forma plena, e a partir da salvação que há nele, você pode experimentar dessa salvação. Isso é para você. Só Deus pode te redefinir a sua identidade, porque você não é mais alguém errático diante de Deus, você não é mais alguém desprezível diante de Deus, mas essa graça atua a fim de que você torne para Ele e seja aquilo pelo qual você foi criado para ser: um filho amado, uma filha amada, que Ele amou a tal ponto de entregar o seu único filho, de abandonar aquele que durante a eternidade passou com Ele, para que você esteja diante dele para sempre. Só Deus pode transformar alguém que está condenado pelo pecado. Se você acha que você é uma metamorfose ambulante, pare de ser refém de metamorfoses. Volte-se por um barco seguro. Olhe para Deus, olhe para Jesus, e a sua graça te transformará de forma definitiva. Se você acha que você é Gabriela, que você jamais vai mudar e que não precisa mudar, abandone o seu orgulho, que vai só te causar desapontamento. Olhe para a graça
que de uma vez por todas vai te transformar de dentro para fora. E então você a cada dia vai experimentar não uma definição eterna, mas um aprimoramento através da santificação diante da graça, que é salvadora. Mas não é só isso. O versículo 12 nos fala o seguinte: a graça, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça atua transformando trevas em salvação apenas? Sim e não. Sim, porque só isso é suficiente para nós voltarmos a Deus. A salvação que a graça coloca sobre nós é suficiente para que tenhamos a vida eterna, para que estejamos novamente ligados a Deus, e a Bíblia diz que uma vez ligados, nada pode nos separar de Deus. Mas não acabou ainda, porque esse é apenas o primeiro passo de uma transformação geral que a graça faz nas nossas vidas. Paulo, no versículo 12, diz que ela atua também educando-nos. Ou seja, em segundo lugar, Paulo nos ensina que a graça nos educa diante das mentiras difundidas no mundo. E é interessante que o termo que Paulo diz aqui como educa, é um termo que tem o mesmo teor do substantivo pedagogo. É como se a graça de Deus fosse um pedagogo que conduz as crianças passo a passo naquilo que elas devem aprender. A graça também amavelmente nos conduz e nos guia como crianças que estão aprendendo aquilo que devem aprender diante de Deus. A graça, ela não traz confusão. A graça, ela não subverte forçosamente a ordem social. A graça, ela vai atuando como um pedagogo. Ela gradualmente vai trabalhando no coração e na mente daquele que foi salvo. Aquele que foi salvo, que foi alvo daquela salvação que dissipa as trevas, agora consegue entender dia após dia quem ele é diante de Cristo e do mundo. E o propósito dessa educação que a graça nos traz é duplo. Ele diz: renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, primeiro, ela é expressa negativamente, nos fazendo renunciar à impiedade ou a uma vida contra Deus, mas também nos fazendo viver de forma sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus é responsável por ensinar ao nosso coração que tipo de coisas nós devemos rejeitar em nossas vidas. A graça de Deus é a responsável por nos dizer que tipos de coisas nós devemos abraçar em nossas vidas. E aquilo que nós devemos abandonar são aquelas coisas que são impuras. E o que é isso? Aquilo que causa desprazer em Deus. E nós devemos viver, como a graça nos educa, de forma a agradar a esse Deus. Isso significa, aplicando nas nossas vidas, que ao ser atingido por essa graça, talvez você que tem menos tempo de cristianismo, menos tempo dentro dessa família cristã, certamente você não terá todas as suas respostas imediatamente diante das demandas do mundo. Pelo contrário, você vai ter muita dúvida sobre agora quem você é diante de Cristo, e isso é normal, está tudo bem. Mas você pode confiar que você não está mais perdido numa incerteza, esperando uma próxima metamorfose. Há agora uma graça que vai te conduzir num absoluto, que nunca vai te desamparar. Fica firme. Quem você é hoje em Cristo certamente será aprimorado, e amanhã você será um cristão melhor. Você será uma cristã melhor. Você vai ter dúvidas, está tudo bem. Desde a forma como você deve agora se vestir, até doutrinas como do dízimo, talvez causem rebuliço na sua mente, e está tudo bem, calma. Você não vai estar desamparado. Agora sua vida não será mais agitada em meio a uma indefinição, mas terá um absoluto para se basear.
Mas isso também se aplica a você, crente, há mais tempo, de duas formas. A primeira delas tem a ver com paciência, compaixão e tolerância diante dos mais novos da família da fé. Nem sempre alguém que foi transformado pelo Senhor, que foi salvo pelo Senhor há menos tempo, será um crente como você espera. Às vezes, quem está acostumado a falar muito palavrão, vai soltar um palavrão de vez em quando. Sabe por quê? Porque a graça está trabalhando ainda. Seja menos intolerante. Seja mais compassivo com aqueles que estão chegando na família da fé. E eu não estou falando sobre sermos compassivos com o pecado, não é isso. Entenda o que eu quero dizer. Mas quando a graça atua sobre nós, ela dá o pacote completo, no sentido de salvação, mas ela ainda não dá o pacote completo no sentido de transformação. Portanto, você que é crente há mais tempo, membro dessa igreja há muito, muito tempo, cuidado com a forma como você trata aqueles que estão chegando agora. Cuidado com a forma como você julga aqueles que estão chegando agora. Talvez a forma de falar dessas pessoas seja um pouco diferente. Eles estão aprendendo, mas tem um pedagogo do lado. Seja essa pessoa. Talvez a forma como ele ou ela se vestem ainda seja atípica no que diz respeito à vestimenta que glorifica a Deus. Mas tenha mais paciência. Ajude-o nisso. Ajude-a nisso em amor. Mas você também, crente há mais tempo, precisa entender que os anos de membresia na igreja não nos dão um certificado de formatura na escola desse pedagogo. Nós ainda somos carentes da graça, você é carente da graça. Crente há anos de igreja pode ser tentado em uma crise de Gabriela. Eu sou há 50 anos membro daqui e sou dessa forma e continuarei assim, em nome de Jesus. Não é dessa forma que se desenvolve a vida cristã. Lembre-se de que a graça te salvou sim, e ela já te ensinou sim tanta coisa, mas ainda há de ensinar a você, a mim e a todos aqueles que estão chegando na família da fé, até que Cristo volte, a forma com a qual nós damos glória a Ele. Como a graça atua de forma transformadora. Em segundo lugar, educando-nos diante das mentiras difundidas no nosso mundo. Mas no versículo 13, Paulo diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Paulo também nos mostra que a graça de Deus é responsável por trazer esperança em meio ao desamparo. Abra os jornais, acesse os sites de notícia, ligue as televisões, ande na rua, o que vocês verão? Motivos para desespero ou motivos para acreditar em um futuro melhor? Se andarmos com os olhos fixos naquilo que temos aqui e agora, as desilusões são certas. Lembre-se do século passado, desenvolvimento tecnológico, grandes descobertas na ciência, menos mortes por doenças que antes eram avassaladoras, mas 2 grandes guerras conhecidas como guerras mundiais, outras tantas que ceifaram a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo, crises raciais a serem combatidas em toda parte do mundo, opressão de países grandes, as suas colônias de exploração. A pergunta que se faz é: no século passado ou neste século, há motivos de ter esperança na ciência que nos oferece vacina, mas também nos oferece bomba atômica? Há motivos de esperança na política, que nos oferece desenvolvimento social e mais dignidade, mas também nos oferece opressão aos mais fracos? Há motivos. Mas se não houvesse outro motivo, nós estaríamos perdidos, mas a graça de Deus também atua, nos levando a olhar que nós podemos ter esperança mesmo em um mundo de desamparo. E a graça, Paulo nos diz, que nos leva a aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus.
A graça de Deus, ela nos educa, a fim de nós vivermos vidas consagradas, enquanto aguardamos a bendita esperança, que não é outra, senão a aparição em glória de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso nos revela que antes o mundo já viu a Cristo. Ele já veio de forma física, corpórea nesse mundo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou fisicamente e espiritualmente, e prometeu um dia voltar, e prometeu um dia retornar em glória, agora como Rei Supremo, o justo juiz. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: Ele, Jesus Cristo, vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O ponto real dessa passagem, em conexão com tudo que voltou, que estava antes, é que a nossa jubilosa, alegre expectativa no aparecimento em glória de Jesus Cristo nos prepara efetivamente para uma vida com Ele. A sua esperança define como você vive. Se você tem esperança nesse mundo, nos políticos que temos, no desenvolvimento científico, a sua vida vai andar de acordo com essa esperança, e essa esperança é fajuta. Logo, diante de Deus, você vai viver uma vida fajuta. Mas se você olhar para a esperança de glória no aparecimento de Cristo Jesus, o Senhor, essa graça vai te ensinar a viver de modo coerente com essa esperança. A graça nos dá motivos reais para viver. Nós levantamos segunda-feira não porque o nosso chefe merece, ou porque nós vamos encontrar ruas floridas e belas. Nós levantamos por saber que está mais perto um dia da volta do nosso Senhor Jesus. Nós fazemos o nosso trabalho com excelência, não porque alguém do nosso setor precisa ou merece esse trabalho, mas é porque o Deus de glória que voltará faz todas as coisas com excelência e nos partilha da capacidade de fazer com excelência tudo aquilo que nós nos propormos a fazer. Cristo voltará, e esse é o motivo da nossa esperança, e isso nos leva a viver de modo digno. Vivamos de modo digno dessa verdade, mesmo em meio ao desespero na nossa vida. Dor, sofrimento e luta não definem a nossa realidade. Em Cristo, nós temos plena esperança pela graça, mesmo em meio ao sofrimento. Mas por fim, para terminar, o versículo 14, nos diz uma quarta forma de a graça atuar de forma transformadora. Diz assim, falando de Jesus: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus Cristo, o real motivo de nossa esperança, quando veio ao mundo pela primeira vez, a Bíblia diz que Ele se deu por nós, porque todos estávamos condenados pelo pecado, a fim de redimir, a fim de purificar, a fim de tirar a condenação que antes estava sobre nós, e nos levar para si, e nos juntar como um só povo. Jesus não deu nada menos do que a si mesmo, de forma total, em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser purificados diante daquilo que antes nos marcava e nos conferia identidade. Mentirosos, adúlteros, rebeldes, viciados, avarentos, invejosos, orgulhosos. Seja lá qual for o pecado que antes te definia, Cristo levou sobre si na cruz. E a graça salvadora, que educa e que nos faz ter esperança, é uma graça que atua por fim, trazendo uma nova identidade àqueles que antes eram escravos do pecado.
Eu não sei qual é a sua luta em busca de identidade. Mas a Bíblia vem dizer que um homem santo, sendo o próprio Deus, um dia abandonou a sua glória no céu, se fez homem, um homem servo, um servo que morre, uma morte vergonhosa, para que todo aquele que crer nele nunca mais seja definido por aquilo que antes o escravizava. Se você veio aqui sem saber quem você é, diante de Deus, pela graça que vem através de Jesus Cristo, você é uma nova criatura. E nunca mais aquilo que antes te definia tem poder de te definir novamente. Porque diz a Bíblia que ao morrer, Jesus leva, Ele paga esse preço. Mas esse não é o fim da história. Jesus vence a morte. E pelo poder de Deus, o Pai, Ele ressuscita e sobe aos céus, sendo agora soberano sobre todas as coisas, inclusive a morte. Se você estiver em Cristo, se você entender essa graça e recebê-la em seu coração, você não somente será salvo, você não somente será salva, você será educada, você terá uma viva esperança, e você nunca mais vai ser definido por aquilo que antes te escravizava. Por quê? Porque em Cristo nós temos uma nova identidade. Viva! Creia em Cristo Jesus como Salvador, e você nunca mais será o mesmo. Você que é crente há muito tempo, lembre-se disso. Lembre-se que o Deus que mudou a sua vida lá atrás é o Deus que continua vivo, operando através de você e em você. Abandone crises de Gabriela. Abandone tentativas equivocadas de se redefinir. Venha para o barco seguro daqueles que são considerados e chamados por Deus como um povo redimido para boas obras. Essa é a nossa identidade. Que Deus te abençoe.